Boa tarde, meus irmãos. Convido-os ao estudo da Palavra de Deus nessa tarde. O tema do nosso estudo é Precioso demais para que se perca. Precioso demais para que se perca. Tem uma passagem na Bíblia que eu costumo chamar de a seção dos achados e perdidos. Eu costumo chamar essa passagem assim: a seção dos achados e perdidos. Aliás, dos perdidos e achados. Lucas capítulo 15, onde fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, que foi o filho perdido. Eu gostaria de concentrar aqui a nossa reflexão na dracma perdida. Então, eu queria tirar aqui algumas lições para a gente reencontrar aquilo que foi perdido. Observa, por favor, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e tenha perdido uma, acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e vai procurá-la até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegre-se comigo, porque encontrei a moeda que havia perdido. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Meus irmãos, vejam aqui o que a Bíblia está nos ensinando. Jesus, numa parábola, quer ilustrar a importância de encontrar aquilo que foi perdido, a alegria que esse encontro causa. Aí ele vai dizer que é como uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas, perdeu uma. E ao perceber que perdeu, ela se dispõe a procurá-la. Ela acende uma luz, ela vai à casa e ela procura até encontrar. Quando encontra, ela reúne as amigas, as vizinhas, e ela diz: olha, encontrei a dracma que estava perdida. E ele fala que essa é a alegria espiritual que há no céu, por alguém que se arrepende. O texto está falando sobre salvação. O texto está falando realmente sobre a alegria da pessoa ser salva. Mas eu queria trazer aqui algumas aplicações, algumas lições, sobre aquilo que não pode ser perdido, ou que precisa ser reencontrado. Meus irmãos, tem coisas que são preciosas demais para que se perca ou para que fique perdido. O que é precioso? É precioso a alegria do casamento. É precioso a cumplicidade, o amor, o companheirismo no casamento. Essas coisas não podem se perder. Ou se forem perdidas, têm que ser reencontradas. É precioso o companheirismo pai e filho. É precioso a influência do pai sobre o filho, a alegria do filho no coração do pai. É precioso, meu irmão, a comunhão com Deus. É precioso o testemunho cristão. É precioso o fervor espiritual. É precioso, meu irmão, é precioso estar na presença de Cristo. Tem coisas que são preciosas demais e não devem ser perdidas. É precioso o servir o Senhor na igreja local, o poder congregar, o poder compartilhar as experiências que Deus tem trazido a nós e o poder ouvir as experiências que Deus tem feito na vida dos outros. Oh, meu irmão, são coisas preciosas demais. Essas coisas não devem ser perdidas. Ou se forem perdidas, devem ser reencontradas. A Bíblia vai nos falar constantemente sobre isso. Por exemplo, Jesus fala para a igreja de Éfeso: tenho contra ti que abandonaste, que perdeste o teu primeiro amor. Aí ele fala: vê onde caíste, volta e arrepende-te. Meus irmãos, precisamos reencontrar, precisamos buscar. E como é que a gente reencontra o que foi perdido? Aqui vai ter algumas lições. A primeira, diz que a mulher tinha as 10 dracmas e perdeu uma. Em primeiro lugar, a gente precisa perceber o que foi perdido. A gente precisa se dar conta. O que acontece? No meio de tantas dracmas, às vezes a gente não para contá-las, para ver se estão todas certinhas ali. Aquela mulher talvez perdeu as dracmas, aquela dracma, há um dia, há uma semana, há um mês. Bom, o fato é que ela precisou se dar conta do que foi perdido. Meu irmão, no meio de tantas dracmas, você tem parado para perceber se não perdeu alguma? Então, nós somos envolvidos com tantas coisas, né? São tantas dracmas que a gente precisa gerir. Então, a gente precisa dar conta do trabalho, dar conta dos estudos, dar conta das atividades do dia a dia.
nós entramos numa rotina onde algumas dracmas estão sempre diante de nós. E a gente talvez não perceba outras dracmas que estão esquecidas, outras dracmas que talvez já estejam até perdidas. Então, em primeiro lugar, a gente precisa contar as nossas dracmas. A gente precisa fazer um balanço. A gente precisa se dar conta se essas dracmas realmente continuam conosco ou se alguma delas já foi extraviada. Como é que estão suas dracmas? Então, primeiro a gente precisa se dar conta do que foi perdido. Seu casamento, sua família. Você com a igreja de Jesus Cristo, você com a sua igreja local, você com o seu devocional, com a sua vida de oração, com o seu meditar na palavra. Meu irmão, tem alguma dracma aí que está faltando? Tem alguma dracma aí que está perdida? Paremos para avaliar e sejamos sinceros. O natural é que coisas sejam perdidas. E às vezes acontece da gente perder o mais importante. A igreja de Éfeso tinha perdido o seu primeiro amor. Os pais de Jesus Cristo, quando levaram ele a Jerusalém, Jesus tinha 12 anos, os pais voltaram e deixaram Jesus em Jerusalém. Eles precisaram perceber que haviam perdido o filho, e esse filho é Jesus. Meu irmão, em primeiro lugar, uma avaliação, uma introspecção, um fechar para balanço e considerar como é que estão as tuas dracmas. As 10 estão completas? As 10 estão aí à sua mão? Você está tendo consciência de algo que talvez esteja faltando? Em primeiro lugar, isso. E percebendo a falta dessa dracma, foca na dracma. Qual é a dracma que te falta? Percebendo qual é a dracma que te falta, você precisa se dispor a valorizá-la. Então, olha, eu não estou menosprezando as 9. Eu estou dizendo que essa 10ª, ela não pode ficar perdida. Eu preciso buscar as 10ª. Veja, quando Jesus fala do pastor que deixou as 99, não é que as 99 não fossem importantes. Ele não dispersou as 99. Mas ele está dizendo que a 100ª ovelha também é muito importante e ele está disposto a reconquistá-la. Aqui a mulher, ela não está desprezando as outras 9. Ela não está abrindo mão das outras 9. Ela não está jogando as outras 9 fora. O que ele está dizendo é que aquela 10ª também é muito importante e ele não pode ficar sem a 10ª. Meu irmão, valorize o que está sendo perdido. Valorize o que foi perdido. Valorize a 10ª dracma. Valorize aquelas coisas que antes haviam e que abençoavam tanto e agora estão esquecidas, estão perdidas. Valorize. Se esforce por essas coisas. Busque-as. Então, meu irmão, foque na dracma e valorize essa dracma. Diga assim: eu não posso viver sem essa dracma. Eu não posso continuar sem essa dracma. Diga que a dracma é importante para você. Meu irmão, eu preciso de repente chegar no cônjuge e dizer que o respeito dele é importante para mim e eu quero reconquistar esse respeito. Eu de repente preciso chegar nos filhos e dizer que o carinho deles é importante para mim e me esforçar para reconquistar esse carinho. Eu de repente preciso chegar na minha igreja e dizer que estar em comunhão com a igreja é importante para mim e reconquistar essa comunhão. Então, foque no que foi perdido e se esforce para reconquistá-lo. Valorize. Diga assim: é importante e eu quero ir atrás. Percebendo e valorizando, aí vai ter algumas atitudes práticas. O texto vai dizer, ainda na sequência do versículo 8, acaso não acenderá uma lâmpada? Meus irmãos, precisamos de luz. Precisamos de iluminação. Precisamos de coisas que nos ajudem a perceber como encontrar o que foi perdido. Parece que ali foi à noite, porque diz que ela vai acordar as vizinhas. Se vai acordar é porque possivelmente foi à noite. Então, no escuro, você não tem visibilidade. E talvez tenha sido pela perda da visibilidade que você perdeu a dracma. O fato é que agora você precisa de luz. Você precisa de coisas que te deem discernimento, que te deem percepção, que te deem visão. Meus irmãos, o que é a luz? A luz, em primeiro lugar, é Jesus Cristo. Você só vai poder encontrar as coisas a partir de Cristo. A luz é o Espírito Santo de Cristo que nos ilumina. A luz é a palavra de Cristo.
A luz é a igreja de Cristo. Você precisa dessas luzes espirituais. Começa com Jesus. Em Jesus nós temos o Espírito. Pelo Espírito nós entendemos a palavra. E pela palavra nós congregamos na igreja. Percebe? Luzes. Meu irmão, acende essa luz. De repente você ainda não tem a luz de Cristo, você precisa se converter. De repente você está sem a luz do Espírito, você precisa cultivar intimidade espiritual. De repente você está sem a luz da palavra, você precisa estudar o que a Bíblia diz sobre essa dracma. O que a Bíblia diz sobre essa realidade. De repente você está sem a luz, você precisa fazer parte da igreja de Jesus Cristo para ser fortalecido. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus é a luz do mundo. Que o Espírito Santo nos guia por toda a verdade. Que a Bíblia é luz para os meus pés, é lâmpada para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Que os discípulos são a luz do mundo. Então, meu irmão, você precisa de luz. Acende a candeia. Traga luz para dentro da sua casa. Traga luz para dentro do seu coração. Traga luz para dentro da sua vida. Traga luz, acende a candeia. O texto vai dizer que ao acender a candeia, a mulher varre toda a casa. Isso me mostra três aplicações. A primeira é que quando acende a luz, você consegue perceber o real estado do ambiente onde você vive. Quando está escuro, tem problema, mas você não percebe o problema. Quando está escuro, está bagunçado, mas você não percebe a bagunça. Quando está escuro, está sujo, mas você não percebe a sujeira. Então, a luz vem. E quando Jesus Cristo entra, a gente percebe a bagunça que estava na nossa vida e que precisa ser arrumada. Quando a luz entra, nós percebemos a sujeira que havia na nossa vida e essa vida agora precisa ser purificada. O Espírito Santo, quando o Espírito Santo fala conosco, a gente vai percebendo pela luz do Espírito o que precisa ser melhorado. Quando a gente abre a palavra, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, eu vou vendo o que precisa ser arrumado na minha dracma. O que precisa ser arrumado no casamento, na família, na vida cristã, no cotidiano. Meus irmãos, quando a gente abre a Bíblia, quando a gente faz parte da igreja de Cristo, olha, ali é uma pregação, ali é uma orientação, ali é um irmão que dá um conselho, ali é um exemplo que nós temos do que deve ser buscado ou talvez do que deve ser evitado. Essas luzes nos mostram o que está bagunçado. Essas luzes nos mostram a sujeira. Então, meu irmão, no que mostra a sujeira, o que a gente faz? A gente varre. A segunda aplicação aqui que eu faço, sabe, é que realmente, além de perceber a sujeira precisa ser tirada. E aqui talvez esteja algo para a gente pensar. Muitas vezes, as pessoas, elas não estão ignorantes acerca do problema. Elas sabem que tem o problema. O que elas não querem é varrer o problema. Muitas vezes as pessoas não estão ignorantes acerca da sujeira. Elas sabem que tem a sujeira. O que elas não querem é varrer a sujeira. Ou quando muito, varrem para debaixo do tapete. Varrem sem limpar. Meus irmãos, o texto está dizendo que mediante a luz, se eu quero a dracma, se eu realmente quero a dracma, eu devo me esforçar para arrumar a casa. Mediante a luz, a casa precisa ser arrumada. A bagunça precisa ser desfeita. A sujeira precisa ser limpa. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? A luz de Cristo não está te mostrando nada? O Espírito de Cristo não está te iluminando nada? A palavra de Deus, o Espírito Santo, não tem mostrado sujeira, não tem mostrado bagunça? Meu irmão, olha, essa luz é verdadeira, essa luz é real, essa luz brilha e essa luz ilumina. Com certeza tem coisas que você sabe que precisam ser varridas. Com certeza tem bagunça que você sabe que precisa ser arrumada. Você deve ser um marido melhor, uma esposa melhor. Você deve ser um crente melhor. Você deve servir melhor ao Senhor. Tira a bagunça, arruma a casa, varre a sujeira. Meus irmãos, o texto aqui diz que ela varre e procura com cuidado até encontrá-la. Percebe que ela é criteriosa e ela é perseverante. Procura com cuidado até encontrá-la. Então está dizendo o seguinte, que ela está sendo diligente, ela está sendo esforçada e ela está sendo perseverante. Não é a lei do mínimo esforço. Não é buscar de qualquer jeito.
Não é, como diz as pessoas, fazer apenas para inglês ver, apenas para dar uma satisfação externa, apenas como um mecanismo de cauterização de consciência. Não. O texto está dizendo que ela procura minuciosamente, procura com diligência até encontrar. Tem que ter perseverança. Tem que ter compromisso no processo. Meu irmão, olha, as coisas de Deus são pela graça, mas essa graça se manifesta pelo compromisso. Essa graça se manifesta pela busca. É uma graça que se manifesta pelo esforço. E alguém vai dizer, puxa pastor, graça e esforço não estão juntas. Estão. Deus na sua graça honra o nosso esforço. Deus na sua graça honra o nosso compromisso. Deus na sua graça honra a nossa busca. Então, meu irmão, precisa ter isso. E aí o texto fala que Deus recompensa. Deus honra. A mulher encontrou. A mulher encontrou. E onde é que a dracma estava perdida? Dentro de casa. Pensa bem nisso. A ovelha perdida perdeu-se no deserto. O filho perdido foi para uma terra distante. Mas a dracma estava perdida dentro de casa. O que tem perdido dentro da sua casa? O que tem perdido dentro do seu coração? O que talvez esteja perdido no seu íntimo? É dentro. Nós precisamos acender essa luz dentro. Precisamos arrumar dentro. E precisamos trabalhar minuciosamente dentro, com perseverança, até encontrar. E aí, meus irmãos, diante disso, nós precisamos anunciar publicamente o testemunho e o quanto aquilo foi importante. Diz que ela foi acordar as amigas. Já imaginou você sair batendo na porta dos outros à noite? O que foi? Encontrei minha dracma. Por que me acordou? Encontrei minha dracma. Por que esse barulho? Encontrei minha dracma. É testemunho e é valorização. Você está mostrando o quanto que aquela dracma é importante. E isso daqui vai fazer com que haja duas coisas. Primeiro, você mostrando que é importante, você vai fazer de tudo para não perder de novo. E segundo, você testemunhando que é importante, você vai assumir um compromisso público de que você não vai deixar aquilo se perder de novo. Meu irmão, a Bíblia diz que os céus se alegram quando essa dracma é encontrada. É claro que aí está falando de salvação, está falando de arrependimento, está falando de conversão. Mas os céus se alegram quando um casamento é restaurado. Os céus se alegram quando uma família é restaurada. Os céus se alegram quando uma igreja é reavivada. Os céus se alegram quando um crente, ele se compromete mais e mais na busca por Jesus Cristo. Que essa alegria que existe no céu seja uma alegria que se manifeste no seu coração. Que as dracmas sejam percebidas. Que as dracmas sejam buscadas. E em nome de Cristo, que essas dracmas sejam reencontradas. Que o Senhor aplique essa palavra no seu coração, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te anime e que o Senhor faça com que aquilo que foi perdido seja reencontrado. Lembre, tem coisas que são preciosas demais para que se perca ou para que fiquem perdidas. Jesus Cristo te abençoe. Um abraço.